Irmãos, tomara que a emoção que invade o meu coração não atrapalhe eu falar com vocês nessa manhã, tá? Mas eu trago uma palavra, o pastor disse, o que o senhor disse mesmo? Que é pastores, né? Aí eu posso ficar à vontade? Você trouxe a pinhola? Irmãos, como eu disse, eu estou desde 18 anos no ministério. E uma das funções minhas na nossa igreja, lá em Minasul, durante 43 anos, mais especificamente durante os últimos 23 anos, foi trabalhar com os obreiros. Busquei ouvir, busquei sentar para aprender com os meus líderes, para ver se eu conseguia dizer alguma coisa para os meus pares, para os obreiros com os quais eu estaria trabalhando. Então, construí uma apostila de um seminário para obreiros e ministrei durante 23 anos essa mesma apostila com algumas alterações. Cada vez eu fazia alguma alteração para que eu atingisse sempre outras pessoas com aquela palavra que era uma instrução para o auxiliar, para o diácono, presbítero e até os demais outros, inclusive os ministros. Mas a principal função era formar o obreiro. E isso eu fiz, e um detalhe super interessante. Pensem no tanto que eu aprendi. Eu não ensinei, eu aprendi. Porque quando você ensina, você só sabe quem ensinou se alguém disser que aprendeu. O professor que ensina, ele não pode dizer que as pessoas aprenderam se estas pessoas não disserem para ele: eu aprendi. Então eu aprendi com os meus líderes e ouvi algumas pessoas dizerem para mim que conseguiram aprender alguma coisa de mim. Então nesta manhã eu vim aprender um pouco mais com vocês. Muito obrigado ao pastor Hilda Marques por me dar essa oportunidade de aprender com vocês. E a minha proposta é falar sobre a excelência da liderança. Porque eu e você somos líderes, principalmente aqueles que já são casados. Se não é líder na igreja, é líder em casa, tanto o homem quanto a mulher. Se o marido não consegue ser líder dentro da sua casa, ele não vai poder ser líder em qualquer outro lugar. Se a mulher não sabe liderar a sua casa, não queira ser presidente das senhoras, não queira ser coordenadora de nenhum trabalho na igreja, porque você vai ter dificuldade aqui na igreja, tanto quanto você tem na sua casa e tanto quanto você vai ter num lugar, em qualquer lugar de uma empresa onde você quiser ser líder. Então seja primeiro líder da sua casa e faça com excelência aquilo que Deus te ordenou a fazer. Não seja medíocre para viver a síndrome do possível, porque a gente diz o seguinte, o possível compete a nós, o impossível somente a Deus. Tudo bem, só Deus faz o impossível, mas dentro da possibilidade faça o seu melhor para que Deus te use naquilo que você foi chamado a fazer. Então a minha proposta nesta manhã é a excelência da liderança, que vai desde aquela que não faz nada na igreja, mas cuida da casa dela, e daquele que não faz nada na igreja, mas cuida da casa dele. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da vida. O próximo. Mas evita falatório profano, porque produzirão maior impiedade. Só isso. Irmãos, a excelência do ministério, a Bíblia diz que quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. O excelente, algumas das vezes, a gente se coloca como sendo
nós. Não, nós não somos o excelente. O excelente é o dono da obra, que é Jesus Cristo, tá? Observamos a todos, inclusive ao ministrante, que a excelência é tudo, de tudo é Deus, e nós só somos os servos. Só viveremos se atentarmos para isso. Deus e a sua obra aqui na terra é excelente, e nós simplesmente servos. O objetivo final dessa palavra, irmãos, é despertar no líder e no obreiro em geral, mesmo que de forma bem sucinta, o desejo pela excelência do seu ofício, que é o ministério. É oferecer algumas instruções que possam ajudar no desempenho. Muitos acreditam nascerem inferiores no conceito de distinção de excelência, que é para pessoas que são mais inteligentes do que eles ou superiores à sua coragem. E Paulo diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor. Olha só, antes de entrar especificamente no assunto, eu quero tecer um comentário aqui sobre a seguinte coisa. Todos nós que estamos aqui fomos chamados a fazermos a obra de Deus, e é por isso que numa trimestral de obreiros está reunido o pastor, os seus vices, a diretoria como um todo, todos os dirigentes de congregação, todos os obreiros e aqueles que estão fazendo a obra do Senhor acontecer. Então nós temos e fazemos parte de uma chamada geral. Alguns de nós têm chamada especial, só que quanto à chamada, alguns dizem: tenho vontade, mas não tenho tempo. Outros: tenho tempo, mas não tenho vontade. E outros: tenho vontade, tenho tempo, mas ninguém me vê. Esse ninguém me vê é uma mentira cabeluda. Você não precisa ficar preocupado se o pastor Wildan Marques está ou não te vendo. Em primeiro lugar, quem te vê para chamar é Deus. Agora, só que um detalhe super interessante: enquanto Deus não mostrar para o pastor Wildan Marques que você tem uma chamada especial, você fica no óleo, fica aguardando que um dia, quando a obra de Deus precisar, vai chegar no ouvido do Wildan Marques e ele simplesmente confirma a sua chamada. Mas tem gente que fica lá no canto falando mal do pastor. Ah, ele não me viu, eu que deveria estar em tal lugar porque eu tenho capacidade. Se você tivesse, você estaria. E por que você não está? Porque não chegou ainda a sua vez. Tem gente que está querendo sentar no teu lugar. Mas por que não está? Quantos anos você já tem? 64, quase da idade do meu filho. Aí olha para ele e fala assim: o cara está velho, tem sei quantos, dava para ter um outro coração, ou 3, 4 corações nesse mesmo lugar, tanta coisa que você já colocou dentro. Então o que você está fazendo aqui? Atrapalhando o cara dessa idade aí fazer. Não, mas não é teu lugar ainda, é o lugar dele. E tem gente que tem necessidade de aprender isso, tá? A chamada é no tempo exato. Alguém vai se levantar em teu favor e vai chegar no pastor, ou o próprio pastor conversando com Deus, Deus vai falar: eu preciso de obreiros novos. E aí quando ele chega e vai procurar, ele vai te encontrar. E é bom, enquanto você está esperando isso aí, vir para uma escola bíblica para aprender alguma coisa. Bom, mas não tem escola bíblica? Tem sim, porque todo domingo nós temos uma escola bíblica. Se você não pode vir na escola dominical, na terça tem uma outra escola bíblica, que é o culto de doutrina, onde o pastor presidente chega a lenha em todo mundo e ajusta todo mundo. E se você entrar debaixo da lenha, é porque Deus tem uma chamada para você. Mas eu prefiro ficar em casa falando mal do pastor, porque eu ganho muito mais com isso. Só que um detalhe: você nunca vai chegar onde Deus quer que você chegue, porque a porta de entrada é Deus, mas quem abre ela é o pastor. Quem abre ela é o pastor, tá?
Quem tem chamada também precisa ter fé, coragem, determinação. É impossível, sem isso, alguém ter chamada de Deus. Você pode trabalhar em qualquer ramo da vida sem ter chamada. Você pode ser engenheiro com chamada para ser agricultor. Você pode ser agricultor com chamada para ser engenheiro. Eu tenho um amigo que o pai dele queria que ele fosse engenheiro. Ele foi para a faculdade, chegou com o diploma na mão, entregou na mão do pai dele, engenheiro arquitetônico. A casa dele, ele não conseguiu fazer o desenho, porque ele não era aquilo que ele queria. Aí ele foi ser dono de agência de venda de carro. Foi o primeiro agenciador de carro na cidade de Porangatu. Venderam o carro da Volkswagen, naquela época o melhor carro ainda era o Fusca. Então ele começou vendendo lá. Doutor Herculano, engenheiro arquitetônico, não conseguiu fazer a própria casa. Por quê? Porque você pode fazer qualquer outra coisa sem ter chamada, sem ter formação. Só que aqui você tem que ser chamada, tem que ter formação, tem que ter fé, tem que ter coragem, tem que ter determinação. Porque senão você vai fazer coisa errada no ministério. E o que menos a igreja do Senhor precisa é gente fazendo coisa errada no ministério. Quem acredita na chamada específica, prima pela obediência à sua liderança. Irmão, que tem de obreiro irresponsável dentro da igreja, eu estou falando a nível de Assembleia de Deus, que é onde eu estou convivendo desde 1969. Que eu já cruzei com gente que é pior do que eu. Já cruzei com gente que é pior do que o Raimundão. Gente nó cego, gente tribuloso, gente criador de casos, gente fofoqueiro, gente falador mal da vida alheia, gente que cria caso com todo mundo, inclusive com o pastor. E sempre se faz de vítima. Quando muito ele faz, ele ainda joga para cima do pastor. Se fizer alguma coisa, não, eu fiz porque o pastor me mandou. Eu duvido que o seu pastor mande você fazer alguma coisa errada. Até porque se você fizer e estiver errado, você não tem culpa nenhuma. Quem errou foi seu pastor. Então pode vir trazer para ele que ele vai acertar a conta. Mas tem gente fazendo até em nome de Deus muita bagunça dentro da igreja. Tem gente usando o nome de Deus para fazer coisas que Deus não mandou. Então você tem que obedecer o seu líder. E o único homem na nossa história que não tem líder, que não tem ninguém superior a ele, é Deus. O mais obediente que nós temos de todo é aquele que Paulo mandou seguirmos o exemplo dele, porque ele seguia de Cristo. Aquele moço lá atrás, aliás, do primeiro banco ali, é irmão do Sinaí? É? Sério? Eu estou olhando para ele e falando, Sinaí não está aí. Sinaí não. Isaac Teodoro, Sinaí Teodoro. Quando Deus quis salvar Nínive, ele tinha um problema, que era buscar alguém para ir lá pregar. E aí ele chamou Jonas. Quando chamou Jonas, ele passou a ter dois problemas, que era salvar Nínive e salvar os tripulantes e os viajantes do navio. Por quê? Porque Jonas tinha chamado de Deus, ouviu de Deus e foi para o lugar errado. Então aí eu digo aqui, ó, meu amigo, você tem todos os requisitos do chamado. Então, por favor, larga do pé do seu líder e vai fazer o que ele está te mandando fazer. Tem gente que é pior do que carrapato. Não larga o pé do pastor de jeito nenhum. Então, se você tem chamado de Deus, você tem habilidade de Deus, não, mas tem que me mandar. Não, você não precisa ser mandado. Eu duvido que o pastor Wildan Marques vai te proibir de ir lá para a praça da rodoviária agora, depois da reunião, e começar a pregar lá a palavra de Deus. Eu duvido.
Mas se você for para lá fazer confusão, ele vai mandar te excluir. Ninguém nasce líder. Tem pessoas que já nascem com essa aptidão, com essa predisposição, porém precisa ser desenvolvida, porque senão não tem sucesso. Nós precisamos estar em escolas, nós precisamos estar em seminários, nós precisamos sentar para ouvirmos, para nós desenvolvermos o dom que Deus dá a nós. E um detalhe super interessante, a parábola, eu estou com um problema, eu fiz um implante, está sobrando ar dos dentes, assim, tem hora que sai tudo errado. Mas a parábola dos 10 talentos foi dado 5, 2 e 1. E aí finaliza na distribuição, cada qual segundo a capacidade. Então, a gente fica, mas não sei o que, tal. Seguinte, olha, essa expressão eu ouvi domingo agora de manhã. Fui na apresentação de um casal de gêmeos que a Ivone orou e a mãe engravidou e tem um casal de gêmeos. Aí o pastor lá disse o seguinte, olha, existe uma expressão que eu acredito que deve ser de Satanás e a gente usa muitas vezes dentro da igreja, que Deus pega o incapacitado e capacita para ser um grande processo na obra de Deus. E aí ele diz lá o seguinte, não, Deus não pega incapacitado. Aí colocou essa expressão aqui, ó, deu um talento a um segundo a capacidade. Então, quem tem capacidade, quem tem o dom de ser o porteiro da igreja, fique lá, faça bem feito, porque é de acordo com a sua capacidade que Deus está te dando aquilo. Mas se você tem a capacidade de estar aqui em cima, como pastor presidente, então venha para cá e presida esse pessoal. Porque tem muitos, tá, pastor Idamar, que estão aqui como presidente, mas não conseguem liderar a igreja. Então é dado ao homem e à mulher segundo a capacidade. Então não é incapacitado, aí ele vai e capacita. Não, você tem que ser capacitado. Então nós estamos primando, o pastor estava me falando aqui do IBAD, trazendo pós-graduação, trazendo formação e tudo, até como agradecimento pelo tempo que você passou lá, não é isso? Então, gente, olha, chegou uma época em que nós não podemos ficar parados no tempo. A Bíblia não mudou, mas nós precisamos mudar a nossa visão daquilo que nós vemos na Bíblia. Quem conheceu a doutrina do colarinho abotoado? Alguém a usou? Só tem ideia de onde que estava essa doutrina na Bíblia? Ninguém tem, né? E aí eu descobri, eu sou inteligente demais. Ata o teu pescoço. Ata era o costume do judeu fazer um patuá, um colar. Coloca um patuazinho com uma porção da Bíblia, do Torá lá dentro, e aí ata ao teu pescoço. Escreve nos umbrais da porta, nas ombreiras e tal, e aí ata ao teu pescoço, não se aparta dela. Aí nós, inteligentes demais, como pentecostais assembleianos, ata o teu pescoço, ou amarra o teu pescoço. E aí teve gente que foi excluído da Assembleia de Deus porque não conseguia amarrar o pescoço. Eu hoje fiquei com medo, porque eu conheço Turvânia na história da igreja de Goiás, fiquei com medo de vir para cá sem gravata, mas eu não uso gravata, porque eu sou cearense, perdi, eu não tenho pescoço. Tanto do pai bater na cabeça, cresce e vai para o Rio de Janeiro, aí o pescoço quase que entrou a cabeça no corpo. Então, a maior dificuldade, eu tenho que comprar uma camisa larga, eu uso o número 4, tenho que comprar o número 5 para que a gola seja grande, para caber, porque se eu pôr uma gravata aqui do tamanho que eu uso, aí vai ficar pesado, eu não uso, então eu venho sem gravata. Aí eu fiquei com medo, chega aqui o pastor, não, aqui você não prega, porque eu fui num lugar, aí falou, sem gravata não, pelo amor de Deus. Eu tive que mandar uma fotografia, mandei uma fotografia de uma escola bíblica, aí o pastor, aquela que eu mandei para o senhor, aí mandou de volta, arranja uma com gravata aí, meu Deus do céu. Oh meu Jesus.